Começa agora mais uma Puxa a Outra e o papo de hoje é sobre casamento. Festas de casamento, preparativos. Tem aqui também quem já foi casada, quem não é mais. Vai ter opinião sobre tudo nesse programa, gente. E para falar sobre o tema, hoje trouxemos a Miriam, que está na jornada do casamento, está nos preparativos da festa. E ela vai contar um pouco pra gente como é que está sendo isso. E a gente vai meter o nosso bedelho falando como é que foram as nossas experiências, ou até as que não foram, né? Porque tem gente aqui que não quis fazer festa, que não gosta desse tipo de ritual. Então vamos para a primeira pergunta, gente. Todo mundo conhece um casal que está junto há milênios e nunca se casou. O que vocês acham? Tempo demais atrapalha ou fortalece o casamento? E por que será que tanta gente adia o altar? Ju, comenta. Eu acho que a gente até presenciou vários acontecimentos que assim, a pessoa fica anos e aí ou ela termina e casa com outra pessoa em 2 meses. Nossa, é verdade. Isso acontece muito. Isso é uma coisa assim. E aí separa depois. Porque não vai dar certo. Também. Ou situações que as pessoas, que inclusive meu caso, eu falo que meu amor é amor de pandemia, né? Porque eu comecei o relacionamento em dezembro e em fevereiro a gente tava morando junto. Porque ou a gente tava junto ou a gente não ia conseguir se ver. Então, eu comecei a morar junto em 2 meses. E super, até hoje, né? Tá dando tudo super certo. Eu acho que assim, a Juliana em si responderia, nas fases distintas, responderia em cada fase uma situação diferente. Porque eu, de fato, nunca imaginei, nunca achei que o documento em si fosse garantia de muita coisa, né? Então, eu não valorizava essa questão. Hoje, eu já olho para o documento como, inclusive, uma proteção, né? Então, os casais, eles precisam sim, não, claro, que casar para separar, óbvio que não, mas casar consciente de todas as regras, porque a gente só conhece as pessoas, não é no amor, é quando a gente começa realmente a tentar conviver com ela de uma forma que quando os dois não estão na mesma sintonia, né? Então, eu acho que hoje eu vejo sim que qualquer relacionamento, seja inclusive um namoro, a gente teria que ter, sim, um contratinho, vocês vão me zoar, mas é de verdade. Mas, assim, acho que a gente deveria ter, sim, contrato de namoro e contrato de qualquer tipo de relacionamento com todas as regras. Eu acho que seria super válido. Eu penso que, assim, todo relacionamento, ele tem que evoluir para algum lugar. E no namoro, né, no noivado, é quando a gente vai... eu ia falar profissionalizando, mas não é profissionalizando, né? Evoluindo as coisas. É um ciclo natural, porque, assim, o que aconteceu comigo? Já não tinha mais pra onde ir aquele namoro. Então, a gente ia continuar vivendo aquilo pra sempre, aquilo já não fazia muito mais sentido. Até quando a gente ia viver naquela realidade de trabalhar durante a semana, e aí se encontra no final de semana, e, pra onde vai isso, sabe? Então, chegou um determinado momento que a gente tinha que evoluir aquele relacionamento, ou senão a gente ia terminar, porque... tem que ir pra algum lugar. Então, basicamente é isso. Eu acho que, às vezes, esses relacionamentos muito longos, eles já estão fadados ao fracasso justamente porque eles se desgastam antes porque não evoluíram. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo também. Acredito que os relacionamentos... Até porque é uma tomada de decisão, né, gente? Gigante. Exatamente. Então, se você tomou a decisão que você vai continuar namorando, é sinal que você não quer ficar com essa pessoa para sempre. Ela tem um prazo de validade até o final. Então, ou porque você não acredita que essa pessoa é a pessoa que você quer ficar para sempre, porque eu já namorei e já tive essa sensação. Cara, não é essa pessoa que eu quero. É namorado e pronto, né? É namorado e não pronto. vai evoluir disso. E logo para frente já teve um fim, porque várias coisas vão acontecendo ali que vai mostrando a desconexão, porque você já entendeu o que é desconexão. Então, eu acredito que as pessoas que ficam muito tempo em um relacionamento, elas estão se enganando. E enganando o outro também, né? Gente, a gente não fica, ela vai casar e a gente tá no... mas pelo que eu acompanho ela na rede social, ela já mora junto. Não moro. Não mora. Mas quanto tempo você tá de namoro? Então, eu sou bem nova, eu tenho 23 anos. Então tá tudo certo. Só que ele foi meu primeiro namorado, eu namoro há 7 anos com ele. Mas tudo bem, tá perdoado. É o primeiro namorado, tá tudo bem. Sim, eu comecei a namorar com 15 anos, então eu era muito novinha. Eu não tinha como a gente casar antes, né? A gente foi se conhecendo, a gente cresceu junto, então a nossa história é muito bonita, assim, a gente se conheceu mesmo, a gente cresceu junto e foi evoluindo individualmente também dentro do nosso relacionamento, então a gente construiu realmente uma vida juntos, assim,
E foi isso que você falou, não tinha mais pra onde crescer, pra onde evoluir. Ou a gente terminava, ou a gente realmente dava um passo a mais. E aí foi o tempo certinho, assim, a gente falou, quando a gente acabar a faculdade, a gente vamos realmente casar A gente e... tem que montar um dorama, então, da sua vida. Eu acho que aquelas histórias de casais, né, que se conhecem na infância, na escola, depois evolui, se torna namorado, aquele namorado de colegial. Eu tive namorado de colegial, é uma delícia, maravilha. Inclusive, eu e a Marla estudamos juntos, A gente na mesma escola. depois de vários programas que a gente estudou na mesma escola, eu sou um ano mais velha e a gente nos conhecia. Nossa, que coisa. Ela disse insuportável, né? Eu também era, então... Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Não ia dar certo na época. E eu acredito que a história de colegial, namoro de colegial, é uma das coisas mais fofas e autênticas que tem, né, de clássicas aí da adolescência, e depois se a gente não evolui realmente, né, durante a faculdade, ele tende ao fracasso mesmo, Sim. até porque o meu foi assim. Eu ia exatamente comentar isso, porque depende das fases. Quando eu falei que a Juliana, de várias versões, responderia de forma diferente, foi porque, de fato, com 20 anos, não tem como a gente casar. Mas quando a gente entra num relacionamento, no meu relacionamento anterior eu também namorei 4 anos, enfim, é um pouco mais extenso porque a gente está começando a vida. Sim. A gente está estruturando, e aí parte do princípio que a gente quer ter casa própria, então existem alguns princípios que o casal, né, provavelmente a grande maioria, eles têm ali de praxe. Sim. Mas quando você se depara já num segundo relacionamento, ou até quando você já tem a sua própria casa, ou que seja alugada, mas você já tem o seu espaço, as coisas elas perdem um pouco o sentido de, tipo, dizer o tchau, né? Porque assim, você já tem a sua casa, a pessoa também tem, a gente só decide pra qual vai e resolve. Mas também existem os relacionamentos que são extremamente modernos, que cada um com a sua casa e assim que vai ficar. Né? Então, inclusive, eu tenho uma amiga que vai me ver com certeza, e que assim, ela não abre mão de morar sozinha. De segunda a quinta, sexta-feira, ela tá sozinha e depois vai trocando de casa. E tá tudo certo, né, gente? Então, eu acho que o tempo é muito relativo de acordo com aquele momento de vida Exatamente, com a que a etapa de pessoa vida tá da pessoa. vivendo. Porém, a quantidade de tempo que um relacionamento dura, se ele não tiver essas regras bem claras, né, para onde o relacionamento vai ou para que ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar ali, todo mundo já tem consciência que pode ser que uma hora não vai dar certo, exatamente. o fim chegue ali, né? Foi legal um ponto que você tocou, Ju, até porque minha história é muito parecida com a sua, só que eu era um pouco mais velha, né? Eu comecei a namorar com 20, casei com 28, mas foi também vários relacionamentos dentro de um só. Sim, com certeza. Dorama, então. Eu comecei a namorar na faculdade, no finalzinho da faculdade, e aí a gente casou. E realmente, assim, quando eu comecei a namorar, não tinha pretensão nenhuma de casar com o Danilo. Porque, imagina, 20 anos, gente, você não tá pensando nisso. E aí a coisa vai evoluindo, e foi aí que a gente chegou nesse... e aí, pra onde vamos agora? Na época eu já trabalhava em São Paulo, então a gente já tava com uma rotina de vida que a gente não tava conseguindo conviver durante a semana. E aí, só voltando, né, no cerne da questão, você falou da questão financeira. Hoje em dia, você arrumar sozinho é muito mais difícil também, né? Você vai morar sozinho, né? Você não tem nem com quem dividir o gasto. Sim. Então, quando você já tem ali, tem um relacionamento, acho que isso facilita também esse processo de sair da casa dos pais, que foi, né, no meu caso, para dividir a vida com alguém, e o financeiro também colabora, né? Porque são dois ali com uma renda se juntando. Acho que isso facilita bastante. Teoricamente, né? É o ideal, é o que deveria acontecer. Mas assim, se não for, não vá. Esse que é o problema, né? Porque, na maioria dos casos, em muitos casos. Eu acho que foi um tema que a gente já abordou aqui, né? Acho que relacionamento é uma construção de duas pessoas que estão dispostas num mesmo caminho. Não que elas vão ficar de forma igualitária. Pode ser que em algum momento a gente precise puxar, né? Que a gente tá aqui, não vou puxar outra. Mas a gente precisa puxar, que a gente vai ser puxada, mas eu acho que as pessoas, elas têm que ter. Tudo é a questão do objetivo, né? Eu levanto todos os dias e falo, hoje será o melhor dia da minha vida. Você tá junto comigo hoje? Sim, então vamos. Aí a gente vai pro dia. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Porque se em algum momento não tiver, tá tudo bem também. E assim, poxa, ficamos 7 anos. Eu também tive várias amigas que, fiquei 7 anos e aí ele conheceu outra pessoa. Não deu certo. Deu até eu sei que é difícil a gente escutar, né, que deu certo. Porque naquele momento, né, onde a pessoa tá ali totalmente abalada emocionalmente, e aí começam as comparações, né? Ela é mais alta, mais magra, mais bonita, mais feia. E aí começa esse tipo de coisa, assim, que a pessoa só vai se machucando. Então,
poxa, a gente se durou um mês e você foi feliz, deu certo. Ah, não, aí também não, né, Juliana? Durou um mês, Ela é sonhadora, ela é sonhadora. Já foi livramento. Paixão. Durou um Mas mês, é verdade, eu concordo com você. Concordo Eu acho que cada relacionamento tem um prazo. E deu aquele tempo, deu, e era isso. Se estendesse, podia ser pior às vezes, né? Imagina se é um traste. Melhor que descubra um mês. Não, e ele foi mas bom. não vem falar que deu certo, né? Mas ele pode ter sido a sua cura, vamos pensar assim. Ele te Fazia curou parte do processo, do né? processo aí do seu desenvolvimento, da sua cura. Mesmo que ele tinha te colocado lá no fundo do poço. Ela vai mais além. Ela vai mais além, ela foi muito mais além. Eu vou puxar o segundo tema aqui pra Miriam falar um pouquinho pra gente. 2 minutinhos e depois a gente volta no outro bloco. Entre fotos de inspiração e a realidade do orçamento, qual a parte mais vida real e mais perrengue dessa jornada de organizar um casamento? Olha, acho que o perrengue realmente é ver o orçamento. Nossa, isso dói, meu Deus. Apesar de eu ter meus privilégios como influenciadora, né, faço algumas parcerias, isso ajuda um pouquinho nos custos, mas mesmo assim isso dói no bolso. E a decoração foi uma coisa que pegou pra mim. Nossa, eu vi aquelas fotos no Pinterest, maravilhosa, né? Só que aí você vai... eu quero isso aqui. Nossa, na hora o orçamento não bate. Veja bem. Não bate, mas a gente vai conseguir fazer uma festa bem bonita também. A gente mexeu ali uns pauzinhos, né? Faz, isso aqui dá pra colocar, isso ali não sei o quê. E aí vai vendo e vai dar certo, vai dar certo. Mas é desafiador, né? É desafiador. Não, eu lembro quando a gente foi... E é muito engraçado, eu não sou teu noivo, né? Mas a decoração foi algo muito surreal na época. Eu fiz uma festa para 80 pessoas, um casamento pequeno. E aí, chega lá, né? 7 mil reais. Eu olhou, mas 7 mil reais de planta? Há tempo atrás, né? Isso em 2015. Eu tô falando de 10 anos atrás, né? Mas é. Mas eu queria uma mesa de espelho. Mais R$1.500, gente. Sim. Mas é seu sonho. É o seu sonho. É o seu sonho. Teu sonho tem preço? E eles têm um discurso muito bem afiado, né? O mercado do casamento, gente, é uma máfia. Indústria, é uma coisa surreal, porque até buffet, né? É um preço para aniversário e para casamento é o dobro do preço. Mas é mesmo. E eles mexem, de fato, né, com você, e você já pensa, meu Deus, mas aí eu queria tanto aquela mesa lá, que vai fazer um sentido incrível. A foto vai ficar incrível. Pra mim. E você vai entrando nesse looping, nessa loucura. Sim. E eu acabei, né, comecei compartilhando, assim, os preparativos, mas depois acabei meio que sozinha, assim, porque ele ficou meio em pânico com tudo que tava acontecendo. Eu falava assim, já gastou tudo isso até agora? O que é mais tanto, né? Exatamente Essa é a isso, frase. exatamente Eu já gastei tanto agora, mas... se não tiver o violinista no pôr do sol... O meu foi no golfe. Tu vai contar. Tu vai contar. É um negócio assim, ó. Gastei até agora tudo isso, por que eu não posso gastar mais um pouquinho? O que são R$1.500? A mais pra quem já gastou 80, gastou 100, né? Então, só mais a Juliana tá passando 12 mal aqui, vezes, né? Eu sou um pouquinho mão de vaca também, já não sou tão assim. Gente, o papo tá bom, né? A gente vai falar um pouquinho mais das festas de casamento aqui, os perrengues da Miriam e também, né, os nossos aqui. Então fica com a gente que uma puxa a outra, volta já. Voltamos com o Puxa Outro. O papo aqui é sobre os preparativos da festa de casamento. E a gente se empolga, né? Começa a falar muito, não deixa a convidada falar. A gente vai deixar ela falar um pouquinho mais aí sobre decoração, comida, enfim, bem casados. E lista. Quero saber de lista, gente. Lista pra mim foi um perrengue. Lista de convidados? Vixe, A gente contratou uma assessora que foi, nossa salvação. Ajuda muito, assim, a organizar tudo do casamento. Porque a gente começou... A gente falou, tem os básicos, só que quando você vai ver, tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. É o que a gente já falou, o casamento é uma indústria mesmo. Então, precisa de alguém que realmente é especialista no assunto, porque é a nossa primeira vez, a gente não sabia de nada, né? E última. Amém. Não vai ter mais festa, né? Amém, chega. Você celebra uma vez. Não, chega. Já passa batido. É gostoso organizar, mas também é um estresse, assim, né? É cansativo. É cansativo. É um trabalho. É um trabalho. É um evento, né? Mas já é a primeira muito mais dica, que isso. né? Contrate assessora. Concordo A primeira também. coisa que quando a gente decidiu casar, a gente falou, não, vamos contratar uma assessora que realmente tá ajudando muito a gente, principalmente acho que no dia vai ajudar muito. Ajuda mesmo. Quando tiver
Porque sempre tem algum perrengue, alguma coisa, né? Ela vai estar lá. E horário. Horário Sim. acho que é o principal, a gente cumprir horário, porque querendo ou não, é um evento de X horas. E a Exatamente. assessora faz a gente cumprir horário. Sim, faz mesmo. E que mais? Teve a lista, uma comida. Nosso casamento vai ser um pouquinho mais moderno. A gente inovou um pouquinho, assim. A gente é jovem, a gente não queria um casamento bem classicão, assim, que as pessoas sentassem, ficassem no lugar e com sono, sabe? A gente queria um casamento dinâmico. É melhor, né? Poxa, eu já fui em alguns casamentos, ano passado mesmo, e ficava sentada e meio sem Aquela graça. musiquinha blasé. Aí você janta e fica com sono. A gente não queria isso, a gente queria um casamento que desse movimento, assim, que as pessoas levantassem, se animassem, dançassem. Então, o nosso casamento não vai ter aquele jantar clássico, não vão ter muitas mesas, vão ter mesas só pra família. O resto vão ser bancos e lounges, pro pessoal ficar bem à vontade. Não vai ter aquele jantar classicão, vão ter finger foods, né, que eles chamam, que aquelas comidas que você consegue comer na mão, assim, vai ter carrinho de crepe, vai ter hambúrguer, vai ter poke, comidas que a gente gosta, carrinho de doce também, e vão ter algumas coisas divertidas, tipo aquela maquininha de bichinho, sabe, pro pessoal brincar. Sim. Então vai ser um casamento bem dinâmico, assim, a gente vai brincar bastante com o espaço, vai ser bem diferente, a gente tá ansioso pra ver Tem DJ? como é que vai ser. Vai ter DJ, vai ter pagode, que o Lucas é apaixonado por pagode, tem que ter. Ai, vou ter que casar de novo pra colocar um pagode. Não, Quer dizer, eu acho que vai ter a nossa cara. Pode casar de novo. Pode, né? Pode, Agora já pode. E a facilidade de você unir tudo isso lá no buffet foi simples? Então, o buffet, esse buffet que a gente vai casar, ele proporciona isso pra gente. Então, ele é um espaço bem amplo, assim, a gente consegue brincar bastante com o espaço, a gente vai alugar os móveis à parte, né? Então, a gente consegue Nossa, montar. locação de mais outra coisa mais cara, né? É cara. Sim, É sim. cara. Nem me diga quanto é cara. Foi decoração e comida. Comida também. Comida é mais cara, depois a decoração. Sim, e mesmo aí não depois tendo... vem foto e vídeo, que também foto é bem e vídeo, é isso mesmo, essa sequência. Você vai fazer antes também? Com que é o pré-wedding? Vou fazer algumas fotos. A gente já fez algumas com a minha irmã, que ela faz cinema, ela tem uma câmera, e aí ela tirou uma foto nossa, ficou bem legal. E a gente vai fazer outro também em breve. Não tem data ainda, em breve. Ai, gente, mas é muito gostoso, né? Se eu pudesse, eu casava todo ano. Hoje não mais, porque meus pais não estão mais aqui. Mas assim, nossa, foi muito legal os preparativos. Foi mais legal do que a... Não falo que foi mais legal do que a festa, porque a festa é a coração disso tudo. Sim. Mas o preparo, assim, as idas pra São Paulo, para as provas do vestido. Foi tipo um Say the Dress, assim, era o meu sonho fazer aquilo. Eu subia com a minha mãe, a gente já passava na 25, já passava nos lugares pra começar a comprar as coisas. Eu não vi foto ainda. Depois eu vou querer ver foto da Marla noiva. Então, nossa, foi muito gostoso, assim. O preparativo foi muito gostoso. Foi cansativo, porque eu trabalhava, né? Eu não contratei assessora. Eu tive assessora no dia. Mas eu também tinha tempo livre pra conseguir fazer, né, algumas coisas no meu tempo ocioso no trabalho. Minhas diretoras eram mulheres, era ótimo isso, né? Porque elas conseguiam compreender. Tem que sair hoje pra prova do vestido, né? Não vai, tudo bem. Então isso me ajudou bastante. Mas, nossa, foi muito legal a parte dos preparativos. Quando terminou, assim, eu confesso que eu fiquei até um pouco órfã, né? Todo mundo fala que fica um vazio depois, né? Fica um pouquinho. E eles falam que o casamento não é só festa, é realmente todo esse preparativo. Desde o momento que vocês decidiram casar até a festa, né? E depois também, óbvio, né? Que aí o casamento realmente começa, né? Que acho que é a parte que a gente tá mais ansioso. Sim. Pra viver o casamento mesmo, né? Essa vida dois, que a gente tá bem ansioso. E você falou que é tudo diferente ali, e as lembrancinhas? Porque as minhas lembrancinhas, eu que fiz. Ela ia fazer essas coisas diferentes. Eu não tenho esse dom artístico, zero dom artístico. Mas eu também não tenho, eu aprendi inclusive desenhar no vidro, pintura de acrílico. Caramba. Eu fiz um incensário pra dar pra cada, sei lá, não sei se quase matei minhas madrinhas, minhas amigas de faculdade, de escola, e eu decidi fazer um bolo todo de coração. Inclusive, Érica, presta atenção, né? Ela tem tendinite até hoje por minha causa. Meu Deus. De ter que fazer coraçãozinho por coraçãozinho pro bolo fake, assim. Acho que foram 67 corações. A mão. Até hoje. Ela tem tendinite até hoje. Inclusive, né? Uma das minhas outras madrinhas, ela teve uma baixa de imunidade no dia, ela ficou mal de ter febre. De tanto que eu fiz todo mundo trabalhar. Assessoria, contratem Tá assessoria. vendo? Essa é a importância. E teve presente de padrinho? Conta essa parte pra gente. A caixinha foi uma amiga minha, ela tem uma gráfica. E ela fez a caixinha pra gente, a gente personalizou junto. E foi bem bonitinho o convite, ainda vou postar a reação dos padrinhos, muitos não esperavam, foi bem bonitinha a reação.
E foi um momento muito gostoso também. Foi muito bom a entrega dos convites. Eles ficaram muito felizes. São Marcos, né? São. Eu desenhei, eu foi 150 convidados, acho que eu fiz 150 incensos no vidro, assim, comprei, pedi pra fazer o vidro e desenhei as mandalas no vidro. Eu até pensei em fazer coisa assim, mas quando eu vi o trabalho que eu lembro que minha sogra na época veio pra que meu ex-marido mora no Mato Grosso do Sul. Nossa. E aí a família dele teve que vir pra cá. A família, amigos, alugamos van. Meu Deus. Foi assim, O evento. Ou ainda não é uma preocupação, acaba sendo preocupação da noiva isso, né? Sim. A minha avó mora no Sul, quando ela chegou, fui buscar ela no aeroporto, ela olhou pra mim, oh, meu Deus, olha, como é que você vai casar desse jeito? Magra, com a olheira assim, lá embaixo. Eu falei, o maquiador é bom, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. E é O isso. maquiador é ótimo. E aí, no final, né, eles realmente fazem milagre, né? Inclusive, a Rê, que veio aqui, foi quem fez meu cabelo. Foi. Ai, que legal. E aí dá tudo certo, mas é um cansaço, assim, absurdo, né? Eu lembro de, na semana, inclusive, minhas madrinhas dobrando lá as lágrimas de alegria, tipo, 1h da manhã. O que são lágrimas? Ela acabou com as madrinhas, né? Eu também fiz, né? As lágrimas, verdade. Eu acho que vou ter que fazer, porque todo mundo tá falando que vai chorar muito, eu nem tinha pensado nisso. Olha, eu tive que pensar até no salto, porque como foi lá no Golfo do Guarujá, e é no campo, então que tinha que colocar de dentro do salto, avisar. Eu não quero casar de salto. Sou zero do salto, sou do tênis. Ela sou moderna. Eu falei, gente, eu jamais casaria na praia porque eu não poderia usar salto. Começa daí. Como assim, né? Então já fora de cogitação. No campo, eu acho que eu comprei o salto grosso assim, sabe? Mas sim. Claro, e aí, pra não ter problema do vestido. Vou querer ver as 3 de noiva, inclusive. E você será a 4ª, vamos pensar sobre isso. Em Vegas. Não, Vegas eu caso, Tailândia eu caso. Tailândia bem legal. Em alguns lugares assim, eu e o Davi só. Nossa, a gente poderia ir. Vocês podem tá ir, tudo bem. pode convidar, vocês podem ir. Uma testemunha, né? Importante, né? Mas assim, não, a gente pode marcar uma viagem e irmos todos, mas assim, gente, eu não consigo imaginar. E assim, eu estou numa fase muito legal, que eu vou ser madrinha de casamento. E o meu Instagram tá como se fosse como se eu fosse a noiva em si, porque assim, é maravilhoso fazer parte dessa preparação mesmo, é gostoso ver o detalhe, o carinho, e eu acho que as pessoas não têm noção, né, do amor que a gente tem ao fazer cada coisinha, né? Detalhe, né? Porque a gente quer pôr a inicial, e a gente quer pôr isso, e aí o bordadinho, e o pintado, eu acho que é tanto amor, então assim, quando eu vou numa festa de casamento, eu já vou com esse intuito, mesmo não querendo fazer uma festa de casamento, que pra mim não faz sentido, mas eu sempre vou dessa maneira, assim, totalmente aberta a receber o carinho que eles passaram meses preparando pra mim. E eu acho que as pessoas deveriam entrar na festa daquela maneira, porque às vezes a gente vê a pessoa falando, né, saindo falando mal, reclamando, e poxa, acho que não é um lugar pra isso. Sim. Concordo. Né? Não é um lugar pra isso. Sim, até porque ninguém sabe o trabalho que dá, né? Até casar. Não, a minha lista foi pensada nisso. A gente falou, não, só vou convidar quem realmente importa pra gente, porque a gente realmente faz a festa pros convidados, né? Acaba sendo, né? Na verdade, isso eu até discordo. Meu marido tem certeza absoluta disso, né? Até hoje ele chora lágrimas de crocodilo, né? Com investimento. Mas, cara, foi muito mais pra mim do que pros outros. Lógico. Não, óbvio, também, né? E aí, hoje eu posso falar com absoluta certeza, assim, porque, né, meus pais estavam lá. Gente, isso não aconteceria hoje. Nunca mais, e graças a Deus, nesse ritual de passagem, né, eu acho que tem várias, né, eu vou falar depois no caderno de perguntas, mas foi muito um momento, assim, eu saí da casa dos meus pais pra casar, saí no dia, assim, foi, né, no dia que eu casei e fui morar na outra casa, então foi um ritual de passagem mesmo, né, aquele momento de... Tradicional. Exatamente, essa questão da tradição. Você fez dança? Você dançou? Valsa? O que você dançou? Você vai dançar? Não dancei, porque dançar eu achava meio brega, assim. Eu fiz aula de tango. Tango no meu casamento. Fez um casamento... Não, fiz um casamento budista e a dança foi uma dança de tango. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Uma pessoa diferente, é isso. E eu fiz aula de tango, foi uma das coisas mais legais que eu fiz durante o casamento. Porque você tinha uma conexão ali naquele momento. E a gente tinha que ensaiar, cara. Era o momento de vocês, né? Era o momento de... Que legal. E assim, a minha grande chance de eu não estar casada se eu fizesse ensaiar. Não, eu não pretendo fazer aula, mas eu quero ter uma dança. Mas uma dança
Faça Mais uma moderna, valsa. uma valsa. Eu não queria o básico, né? básico, Nesse momento aí, não queria o Só pra ter básico. um momento nosso, entendeu? Mas Vale muito a pena. Foi uma coisa muito diferente. Eu troquei de roupa, vesti uma roupa clássica de tango, com a nossa. flor na boca. Meu Então, Deus, assim, eu quero tudo isso. Uau, que incrível. A gente, assim, até para falar um relato da minha vida profissional, normalmente quando os casais vão lá para montar um planejamento, né? Poxa, Ju, a gente vai casar, vamos montar lá, como é que a gente vai montar isso? Quando eles começam com a frase assim, ó, vamos fazer algo simples. Eu acho que a minha expressão na hora denuncia, vocês não farão algo simples. Eu Não comecei faz. também. O múltiplo é múltiplo de, hoje acho que já deve estar em múltiplo de 2.000, porque na nossa época devia ser múltiplo de 500, de 100, 1.000, agora deve ser 2.000, tipo o bonequinho do noivo, 2.000. O véu da noiva, 2.000. É, mais ou menos isso. Tudo é múltiplo. Quando eles começam assim, eu falo, Ju, não vai ser, eu falo, não, porque assim, não é só o que a gente acha, só o que a gente vê. Exatamente. Né? Porque a gente imagina que é aquilo que a gente tá ali, né? Que a gente visualiza. Não. É tudo ali, por trás tem muita coisa. Sim. A música, que a gente não tá, né? Mas assim, eu me divirto quando eles vão lá, porque eu acho que eu acabo trazendo eles pra realidade um pouquinho. E eu acho que é importante. Sim, não, assim que a gente decidiu planejar o casamento, né, a gente fez um orçamento, colocou tudo numa planilha do que a gente realmente ia gastar. Óbvio que surgem gastos extras. Sim. Né, mas a gente... tipo a Dilma, né? Quando você atinge a meta, você cobra, né? Mas é isso mesmo, o casamento é isso. Mas a gente tá tentando manter ali, não fugir muito, porque a gente é um pouquinho mão de vaca e a gente tem uma vida ainda, né? Tem que viajar. A gente tem que ver onde a gente vai morar, a gente não viu isso ainda, entendeu? Então tem coisas, sim, então tem coisas mais importantes, né? Que a gente precisa pensar. Quando você vai casar? Em outubro. não é? Tem poucos meses. Tá Gente, fica aqui com a gente que uma puxa outra volta daqui a pouquinho falando mais de casamento. Voltamos com uma puxa outra e hoje a gente vai pular o puxa do Insta para continuar falando aqui de casamento. E agora eu vou perguntar pra Miriam da lua de mel, se você já tem preparativos para isso, já estão pensando, porque eu acabei de saber que ela falou, a gente não sabe onde vai morar ainda. Eu te entendo, tá? Eu não. Eu mais ou menos. Não, a lua de mel também a gente ainda não decidiu. Foi tudo muito, muito corrido, a gente decidiu casar em dezembro e marcamos pra outubro, então foi menos de um ano, foi muito rápido. Mas eu queria ir pro Nordeste, a meta é essa ainda, então acho que vai dar certo, mas nada planejado ainda. Também sim. Mas é as cenas do acontecimento, né? Quando a gente casou, a gente tava meio com tudo certo pra ir morar no apartamento de uma pessoa da família, e aí no meio, sei lá, 6 meses antes ela desistiu. Você tá brincando? Não tô brincando. Como assim? Que loucura. Tô falando muito sério. A gente já com o casamento praticamente pago, a gente foi pra Punta Cana, tipo, a gente tinha dinheiro pra investir. A gente viajou naquele ano, saiu de férias. Eu tive 1 ano e meio. Eu decidi, do que a gente decidiu casar, fazer festa, planejamento financeiro foi em 1 ano e meio, até pra gente ter um gargalo. E aí isso foi uma coisa, né, meio complicada, porque a gente não tinha esse planejamento de investimento para aquele momento. Uhum. Mas, graças a Deus, né, tem muitas pessoas que ajudam e as coisas no final dão certo. E o que foi muito bom foi que o planejamento financeiro para pagar a festa terminava no dia da festa. Então, a gente não tinha despesas Depois. Uhum. Então, a gente pôde assumir essas novas despesas que a gente não estava preparado, mas foi encaixando, mas naquele momento foi um baque. Então, por isso que eu falei, eu te entendo, porque a gente teve uma reviravolta, um 360 ali. Sempre tem, né? Eu acho que até mesmo pra testar, né? Vocês vão ficar junto mesmo? Então tá. Então que tá um probleminha aqui e tal. Tem que ter. O meu foi com o Lucas, né? 6 meses depois a gente descobriu o problema de saúde do meu filho. Depois, 6 meses depois do meu casamento. Depois de você casou, 6 meses. Porque o meu casamento foi então, enfim, é isso. E aí eu descobri o problema, né? O câncer, o tumor cerebral dele 6 meses após o casamento. Meu Deus. Eu nem fiz lua de mel, não fiz nada, não deu pra fazer nada. Não deu nem tempo, né? Eu casei em abril e logo depois a gente descobriu e foi um caos. Gente, eu posso falar bastante de lua de mel.
A Juliana veio com uma lua de mel. Essa viagem. Ela não fez casamento, mas fez várias luas de mel. Perfeito. Eu faço luas de mel, assim, todas as vezes da minha vida. Porque eu acho que, vocês sabem, né? Pra mim, a prioridade é o trabalho pra viajar, tá? E o Davi também, né, Ju? Na verdade, o Davi ele começou a viajar comigo. Jura? Então, quando eu conheci o Davi, eu tinha 5 viagens. Eu tinha ficado solteira e falei assim... Marcadas já. Minhas, marcadas. E aí, como eu falei, veio a pandemia, né? Então, várias viagens, o que a gente fez? Tentei encaixar ele em algumas delas, né? Mas aí veio a pandemia e tive que cancelar todas. Porque eu até tinha conseguido, por exemplo, a gente ia pra Tailândia, eu consegui encaixar dele pra Tailândia, mas era no final do ano. E aí, a gente teve que cancelar todas. E aí, eu tinha muita viagem acumulada, já paga, pra depois da pandemia. Então, por isso que eu acabo viajando bastante. Até acabaram as viagens da pandemia já. Mas eu já tenho outras, né? Tenho outros planejados. Não tem problema, a gente arranja outras. A gente vai arranjando, porque assim, se planejar, Sim. é o que eu falo, né? As pessoas, Ju, eu tenho a caixinha da viagem. Então, se você me chamar hoje pra gente viajar, de alguma maneira eu vou conseguir, porque eu planejei isso, né? Mas eu acho que assim, e quando eu falo, né, até falo pro Davi, assim, uma coisa fofa, ele fala, né, também, a gente quer falar eu te amo em todos os lugares do mundo, a partir de hoje. Momento Muito, muito dorama, né? Muito dorama nesse programa. É verdade. Tanto que a gente vai repetir uma viagem, eu não costumo viajar, não costumo ir pros mesmos lugares, né? E a gente, por um amigo que vai fazer aniversário, a gente vai repetir. Aí ele falou assim, a gente vai ter que falar de novo, né? Eu falei, vamos. Não. Não dá pra escolher uma cidade próxima pra ter um lugar É próximo? uma ilha. Entendi. Não dá. Vai ser uma Ali ilha. não dá. Não Mas vai é também uma celebração, né? Vocês vão no casamento, não Vai tem ser um outro- aniversário, vai ser um aniversário. E aí eu até quero falar, assim, mudando um pouquinho, voltando pro casamento, eu preciso falar o nome das minhas 2 noivas do ano, além da Miriam. A gente vai ter a Johanne, que é a esposa do Gabriel, que trabalha comigo. Sim, Acho a que gente vocês conhece, conhecem. sim, ela foi no Fez o 360. 360, quero deixar um beijo, eu sou a Dinda dela. E tem a Jenny, que veio aqui também. Sim, nossa, duas fechadoras. 2 fechadoras, que vai casar em outubro também. Ai, Eu tô também. em outubro, dia 25 de outubro. Ah, o meu é dia 18. 18. E assim, eu tô muito feliz de estar ali junto com elas pra poder participando desse momento, e eu queria deixar aqui meu beijo pra elas. Ai, Nunca fiz isso. é muito fofinho, Muita gente. felicidade pra todas as noivinhas e que vocês sejam muito felizes e que Que dê tudo certo, Dê tudo né? certo. E curta muito o casamento, porque é muito Exatamente. gostosa essa fase, eu né? acho A gente também. tem que curtir, extrair o máximo. Sim. Vamos pro caderno de perguntas, gente? Vamos. Vou começar da Ju, então. Tradição que não pode faltar. Ai, então, acho que jogar o buquê, Jogar buquê é legal. né? Jogar o buquê. Acho que é isso. Alguém entrar com as alianças. Acho que é uma coisa que é uma tradição, né? Legal. Não sei, mas assim, hoje em dia vão com os animais, né? Os pets. Acho muito fofo. meu filho entrou de segurança, de óculos. Ah, o meu priminho vai entrar de segurança. Música dos, não sei se era do 007, alguma Aham, deles. sem possível. Tan, 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 tan. 5 anos. Ele tinha uns 6 anos 6 por aí, anos. 7 anos, 7 anos, 6, sei lá, por aí, E aí ele foi de óculos, tirou as algemas, foi de maletinha, que bonitinho. andando, fez todo um Toda a interação. charme, cara, foi a coisa mais fofa aqui. Mas em relação ao buquê, eu também já quero inovar já nisso aí. Eu quero fazer a clássica jogada, Uhum. sabe? Eu já vi algumas ideias na internet que eu tô pensando no que eu vou Tem fazer. das fitas, Tem o né? da Das fita, fitas é que eu bem achei legal, muito é. legal. Tô pensando em fazer esse. Já vi um também que é como se fosse uma caixa, e aí você dá algumas chaves, chaves do e aí a cadeado. pessoa Mas que abrir tiver também é bem cadeado. legal. Porque quando joga o buquê acaba destruindo um pouco, Então, né? eu nem usei o meu buquê, tá? Tem que ser outro, tem que ser outro. Eles dão outro pra você jogar. Até porque quando eu casei, eu fiz as fotos depois da festa. Então... Tá. Eu não fiz no intervalo Tá. da Eu tô cerimônia. pensando nisso também, Eu sabia? fiz depois pra poder ficar livre já pra conseguir curtir a festa. E no final das contas, maquiagem e cabelo acaba segurando, né? Sim, Segura. é. Foi uma coisinha ou outra só que precisou. Segura Mas aí. aí você tem que estar com o buquê, né? E o buquê fica, Sim. fica inteiro. Aí eles dão outro. Geralmente floricultura dá outro. pra Dá você jogar. outro, até porque o buquê da gente mesmo, ele é grande, dependendo do tamanho, ele É é grande, né? E pode até machucar alguém. Sim, se sim. jogar. Mas Eu são tô pensando boas- em inovar. Boas ideias. E você, Mi? Que tradição não vai faltar no seu casamento? Não tô vendo nada tradicional. É. Vestido branco. O vestido é branco. Então, tá bom. Off-white, na verdade, né? Não é aquele branco gelo, mas o O meu off-white. também foi um É, off-white. assim, eu vi muita noiva agora que tá inovando realmente nisso, de usar outras cores, né? Sim. Mas isso eu quis manter. Eu sempre me vi vestida de branco e
Isso eu vou manter mesmo. E você? Ah, Tô zero tradicional. Não, o meu foi bem tradicional. Foi Menos aquele... o tango, né? Menos o tango, mas teve, né? Foi um casamento budista, né? E eu arranjei um monge pra casar a gente. Que veio não sei nem da onde, lá do Rio Grande do Sul. Uau, Eu trouxe um monge pro casamento. Caramba. Importei um monge. Eu importei um monge. Foi bem interessante. Mas eu acredito que a entrada, né, tanto o noivinho, né, como a noivinha, né, as daminhas, né, a daminha e o pajem, eu acho que esse é um dos tradicionais. Eu acho que é a coisa mais fofa que tem dentro do casamento. No meu casamento não teve, gente. Eu não tenho paciência, né, com criança pequena. E criança você não consegue controlar. E assim, as minhas amigas que tinham filho pequeno era muito pequenininho a ponto. Se for maiorzinho, né, você ainda consegue, mas pequenininho você não sabe se vai ou não vai. Então, quem entrou com as alianças foi as nossas avós. Nenhuma delas tá mais aqui hoje, então... Mas teve um momento. Sim. Fofo. Então, Nossa, essa, é de né, chorar. eu acho muito fofo, assim. Só que eu queria muito que as coisas dessem certo. Criança você não consegue controlar. E Não, é assusta verdade. mesmo. Criança pequenininha. A pequenininha, Gente, tinha 7, 8 anos, já a não é tão criança às pequena, vezes né? não vai, mesmo aí tem que ficar, É. fica todo mundo lá. Então, eu acho que... No meu vai ser minha irmã e meu primo. Minha irmã, ela fez 14 agora, vai ser ela e meu priminho, e vai entrar uma priminha dele, que aí ela realmente é pequena, ela tem 3 anos. A gente tá torcendo pra Pra dar certo. dar certo, é. Mas assim, até quando não dá, é bonitinho, né? Porque Sim. fica, né, É. trava. Mas como vai ter a minha vai- irmã mais velha, aí ela vai Dá uma levando a cutucada, mão, é. vai junto. Vai dar Mas certo. isso é legal. E pra você? assim, pra mim, isso é muito particular mesmo, né? Eu queria muito um celebrante religioso. E a gente tinha, né, uma questão de ter uma avó espírita, uma avó católica e uma avó evangélica. E vó se preocupa muito com essas coisas, né? Elas gostam disso. Então, e o meu casamento eu fiz no buffet. Eu não queria celebrar na igreja. Então, eu tive que caçar também. Aí eu descobri, né, que a igreja anglicana, eles podem celebrar fora do templo. Não sabia. E a igreja anglicana, ela é muito famosa, né? Porque é a igreja lá da família real, né? O que eles frequentam. Gente, é muito chique. E aí, isso pra mim, foi uma coisa muito importante, assim, ser celebrado por alguém que tivesse uma religiosidade, né? E aí, no caso, a gente, né, tava nessa vertente mais cristã por conta, né, das nossas criações e também das avós. Então, essa foi uma das coisas que eu acho que eu fiz questão na época. E vamos lá, algo que já foi, tá fora de moda e você não curte pra casamento. Pensar. Ou pode ser algo que esteja na moda também, né? Mas que você não curte. Não, eu tava pensando no estilo do vestido, assim. Tem muita gente que gosta de casar com aquele vestido princesa, cheio de brilho. Eu sou zero, assim. Eu sou mais clássica, vestido todo liso. O vestido, não vou dar muito spoiler, mas ele vai... Não posso. Não. Mas ele vai ser mais liso, Mais né? basicão. Mais clássico, assim. Eu não gosto daquele vestido bem princesão, sabe? Não, não é minha praia. Eu tava tentando pensar em alguma coisa, vocês lembraram de alguma Sabe coisa? uma coisa que, assim, eu não sei se existe ainda, se alguém for fazer, é uma opinião única, exclusiva minha. Foi o que eu falei da celebrante, né? É única e minha, mas assim, aquele vídeo com fotos, que você era obrigada a ficar assistindo as Ah, fotos. retrospectiva, isso é retrospectiva. péssimo. Porque Isso é assim, péssimo. Não. Não, a acho gente legal. também, a gente só... Eu fiz. Não, mas Tá tudo bem. Foi aquilo que eu Inclusive, falei, eu cada fiz um. em todos os aniversários do meu filho até os 8 anos de idade. Mas eu acho que eu até aceito um pouco mais no aniversário da criança, que você tá vendo ali o cuticute, nenenzinho. Crescendo, agora, né? Agora, Uma festa, não. né? não A sei. gente também não vai ter... Hoje em dia é mais moderno, né? A gente vai ter Storemaker pra fazer aquela cobertura ao vivo ali na hora. E ficar essa recordação pra gente, como a gente usa muito digital, né? Pra gente é mais importante, né? E vai ter, óbvio, as fotos também pra ficar de recordação. Mas esse vídeo a gente não vai ter. Imagina, né? Eu já tinha 8 anos de relacionamento, ia ser longa, né? Sério. É verdade, é verdade. Game of Thrones, né? 10.000 temporadas. série, Várias guerras e amores ao mesmo tempo. Não é verdade. Puta, sabe o que eu acho brega? Né? Me desculpem. Aquele opinião. negócio de na sola do sapato, quando a pessoa fica de joelho, assim, que tem. Sim, também acho. Game over, Game né? over, Ai, isso eu acho. Não, é brega, é É, brega. ou isso. plaquinha, né, dizendo me socorre. Isso eu realmente, assim, né, me perdoem quem gosta, gente. Ou mas eu, enfiar a sim, cara da noiva no particularmente. bolo. Não, isso aí também não. É né? Pelo amor, né? Termina na hora, né? Agora, pra finalizar, gente,
o que todo convidado deve ou não deve fazer. Pode escolher. Começa aí, Vivi. Olha, ele deve levar bastante dinheiro para na hora da gravata contemplar os noivos. É isso que eles devem fazer, entendeu? Inclusive, hoje a gente tem as maquininhas de cartão de crédito. Também leva dinheiro, leva o cartão de crédito com bastante saldo. E é isso aí, contempla os noivos. Eu já tô querendo inovar nisso aí também. Você vai falar por último, porque daí você vai deixar a dica pros seus convidados. Tá bom, aí, ó, perfeito. fala aí, Ju. Eu acho que os convidados têm que se divertir, só isso. Sem absolutamente mais nada. Vai lá pra se divertir. Convidado Com a não gente. convida, gente. Pra mim, Também. essa é a frase. Convidado não convida. Ponto. Ai, mas o fulano. Não. Não é problema seu. Convidado não convida. Ponto. Acho que essa frase deve ser dita e Primordial. reforçada. Em todos os Primordial. Exatamente. Sim. Então, ai, mas tem a prima. Ai, a prima tá namorando agora. A prima tem 13 anos. Aquele namoro não vai longe. Aí você tem que gastar o dinheiro com aquele... Não, isso não. E agora vamos deixar esse minuto final pra Miriam falar. O que o convidado deve e não deve fazer na sua festa? Bom, primeiro chega no horário, tá? Que eu tenho morro de medo disso. Morro de medo porque eu já vi casamento que a madrinha chegou depois da noiva, entrou depois da noiva, que eu achei um absurdo. Nossa, mata, para de falar. Se acontece comigo, eu não sei o que eu faço. E o negócio da gravata, eu vou inovar um pouco para os convidados participarem mais. Quero fazer um sorteio para o pessoal participar. Então, talvez cada um compra um número, aí tem um valor fixo, assim. Talvez. Legal, Acho muito que bom. deixa mais divertido, né? O pessoal ganha alguma coisa também. Acho que é do que uma gravata, né? Eu vou deixar a dica, gente, convidados da Miriam, por favor, levem dinheiro para participar aí desse sorteio, gincana, essa inovação, né? Ajudem o casal. E também já deixo, né? Deixa o seu Instagram para o pessoal acompanhar esses preparativos. Claro, com certeza. Ó, minuto final, Miriam. Só Tá. deixa o Instagram e a gente encerra. Perfeito. É Made in Santos, made.in.santos. Lá eu e meu noivo, a gente dá dicas de lugares pra conhecer aqui em Santos. E agora muita dica de casamento. E é isso, né? Então, gente, a gente encerra aqui uma puxa a outra de hoje. Miriam, obrigada pela presença. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Sigam esse casal maravilhoso, né, no Instagram e acompanhem aí esses preparativos e o casamento deles. Até a semana que vem. Tchau, tchau.